naturalismo ou materialismo, como eu expliquei na última aula, a gente vai usar esses termos de forma intercambiada. Vamos orar, aquietar o coração, a mente e começar, porque a tarefa hoje é árdua. É muito conteúdo, foi difícil até estudar e ficar pensando como vai faltar algo. Pode ficar tranquilo, você comprar o livro, esse é o nosso livro base. Eu faço a propaganda porque eu estou usando ele como livro base, é óbvio que eu recomendo. Mas eu recomendo para todo mundo ter em casa. Ele está saindo uns R$60, se juntar o pessoal dá pra gente pedir na Amazon e aí o frete é grátis. Algumas pessoas já compraram e esse daqui é um livro já antigo. Ele está na 5ª revisão, o autor morreu ano passado e ele fez a última revisão acho que em 2017, então tem muita coisa boa. Ele é dos anos 70 e aí ele foi fazendo várias revisões, mas a grossa, que deu uma mudada substancial, foi essa 5ª revisão que a gente tem e é o livro que a gente está trabalhando. Ele não exaure o assunto, ele é introdutório, como a gente já falou, então você fala, mas tem isso, e tem. Mas ele está tentando ser introdutório, tanto que o título é um catálogo básico sobre cosmovisão. Então, talvez algum de vocês tenha uma vontade a mais ou conhece alguma coisa a mais sobre aquele assunto. Então fica à vontade para a gente aprender junto aí, fazer alguma citação ou outra, para que a gente enriqueça a aula. Mas lembrando que o nosso objetivo não é exaurir o assunto, é compreender uma base para descobrir por que nós estamos como estamos, por que nós pensamos como pensamos, porque a nossa sociedade é como é hoje, nossa sociedade ocidental no século XXI, precisamente 2019, Ribeirão Preto aqui. E a proposta do livro é entender que cada um tem um universo próprio. Você tem uma cosmovisão, ou você tem um retalho de cosmovisões, e o nosso objetivo é descobrir o que influenciou. É melhor você passar por aí. Não, aqui tanto faz, amor. Aí. Saiu. O que te influenciou, o que influenciou seus pais, seus avós, enfim. E nós vamos ter alguns filmes, nós vamos ver até uma peça hoje. O negócio tá chique. O negócio vai ficar corrido. Então vamos orar, começar, agora é 8h01. Agora é da largada. Não, eu vou dar play depois da oração. Então vamos aquietar nosso coração, essa introdução. Tá todo mundo bem? Alguém tem algum pedido de oração sério aí? Alguma coisa acontecendo? Alguém morrendo? Alguém quase morrendo? Alguém que a gente não quer que morra, que a gente vai orar por isso? Não? Todo mundo bem? Que bom. Senhor, nós te agradecemos porque estamos aqui, nós te agradecemos porque cremos que o universo é do Senhor, ele foi criado para o Senhor e nós também, e a mente que o Senhor nos deu, que foi criada para entender aquilo que o Senhor criou e nos relacionarmos contigo, pode e deve ser usada para nós compreendermos o mundo que vivemos, compreendermos como as pessoas pensam e o que influencia elas e a nós. Nos ajude a sermos edificados enquanto vemos tantas filosofias, tantas teorias que influenciaram a vida de tantas pessoas, para bem ou para mal, e entendendo tudo isso, nos ajude a valorizar o Senhor, a valorizar a plausibilidade do cristianismo como uma religião que é lógica e que dentro dos seus princípios ela pode ser compreendida, mas acima de tudo ela deve ser vivida e cativada no nosso coração para que nós amemos ao Senhor acima de todas as coisas e vivamos de modo que te agrade. Eu peço que o Senhor nos dê concentração, a minha capacidade, aos meus irmãos aqui, aqueles que nos visitam também, que todos estejamos à vontade para conversarmos, entendermos e aprendermos juntos. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. A gente passou do naturalismo e ele tem 2 filhos. Filhos diretos, um direto e
meio bastardo. A gente vai começar com o niilismo. Niilismo vem da palavra nihil, que significa nada. Se você já frequentou alguma igreja, já ouviu alguma coisa sobre Gênesis, o pessoal gosta sempre de usar o termo, Deus criou do princípio, ex nihil, do nada, a partir do nada. Então, essa é a palavra. O niilismo, de acordo com o James Sar... verdade. Olha lá, vou falar boa noite. Boa noite. Boa noite. Não foi. Agora vai. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Sim, todo mundo acorda. Então, o niilismo vem do latim nihil, que significa nada. O niilismo é mais um sentimento do que uma filosofia em si. É um estado que todo mundo já se conectou. Sabe? Não reduzindo, mas sabe aquele senso meio de tristeza, de vazio, que você e eu temos em algum momento, quando as coisas estão dando errado, quando parece que o negócio não vai, ou quando você está vendo as coisas dando certo, mas você não se sente satisfeito naquilo. E aí você percebe que o mundo não é uma bolha colorida, fofinha, não é a Disney, não é a casa da sua avó, que tem sempre comida, abraço, beijo, encorajamento, e que por mais que você faça alguma besteira, tem sempre acolhimento. O mundo é feio, ele é quebrado, tem coisas que nós sabemos que estão fora do eixo. Alguém aqui acha que o mundo está perfeito, está bonitinho, está do jeito que tem que estar? Só para a gente esclarecer. Acredito que não. Então, essa compreensão é importante para a gente entender que o niilista não é um cara estúpido. Ele não é um cara fora da realidade. Ele é um cara que sente a realidade com uma intensidade tão grande que ele é vencido por ela. E aí ele precisa tomar alguma atitude diante disso. Ele precisa reagir. Ele não pode ficar passado. Alguns sim. Alguns foram levados a suicídio, depressão, e outros não. Tem pessoas que são niilistas práticas, mas na cabeça dela ela não é. Ela vive sem sentido. Você já conversou com alguém e aí você falou, e aí, a gente vai marcar aquele churrasco? Não sei nem o que eu vou comer amanhã. Aí eu falo, então você está trabalhando para quê? Você não sabe se você vai estar vivo amanhã, então você está guardando para quê? Você está parcelando para quê? Já que sua vida não pode ser projetada? Então, assim, não, para algumas coisas, para algumas responsabilidades, talvez eu não quero. Mas na prática, eu quero saber se eu vou ter o dinheiro do aluguel. Nada tem sentido. Mas eu preciso ter onde morar, caso eu esteja vivo amanhã. Então, na prática, muito daquilo que foi filosofado e pensado, como a gente estudou na primeira aula, pode ser incoerente. E vai ser incoerente. Nós somos incoerentes. Alguém aqui tem dúvida de que tem incoerências? De que tem pontos falhos? De que tem contradições? Alguém aqui tem dúvida? Alguém acha que está certinho, perfeito? O que fala é 100% aquilo que você acredita? Eu espero que não. Então, vou te frustrar talvez se você pensa isso. Mas para nós começarmos com a Bíblia, eu quero dar uma pitada aqui de niilismo bíblico, mas não para ninguém se desesperar. A gente vai abrir lá em Eclesiastes. Então, quem tem aí, liga o seu celular. Eclesiastes 2. A gente vai perceber que as concepções do niilista de que há um vazio, de que parece que não tem sentido, não são absurdas. As concepções de que tem algo errado e há um vazio não são absurdas. O caminho que eles tomam que é perigoso, que leva para um lugar bem desesperador no final. Então vamos lá. Quem abriu aí? Eclesiastes 2. Eu vou ler pulando do 1 ao 9. Então vocês vão escutando aí, vai acompanhando. Eu disse a mim mesmo, vem, experimenta a alegria, desfruta o prazer, mas isso também era ilusão. Concluí que o riso é loucura e que a alegria de nada vale.
resolvi no íntimo entregar o corpo aos efeitos do vinho e deixar-me levar pela insensatez, sem deixar de me guiar pela sabedoria. Eu queria saber o que vale a pena fazer debaixo do céu, nos poucos dias da vida humana. Fiz obras magníficas, para mim. Construí casas e plantei vinhas. Cultivei jardins e pomares e plantei neles árvores frutíferas de todas as espécies. Fiz reservatórios de água para irrigar os bosques verdejantes. Comprei escravos e escravas e tive escravos que nasceram em minha casa. Também tive mais gado e rebanho do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim. Também acumulei prata e ouro e tesouros dos reis e das províncias. Escolhi cantores e cantoras e desfrutei das delícias dos homens, mulheres em grande número. Assim prosperei e me tornei mais rico do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim. E nunca me faltou sabedoria. E o 10. Não me neguei nada que os meus olhos desejaram, nem privei o coração de alegria alguma, pois me alegrei em todo o meu trabalho, e foi essa minha recompensa por todo o meu esforço. Então, vamos segurar aí. É possível que você não faça o tanto de coisas que Salomão fez. E a tradição, e nós acreditamos que Eclesiastes foi escrito, pelo menos em sua maioria, por ele. E ele usa como parâmetro os reis de Jerusalém e tal. Então é um sentimento de alguém que viveu muito. Ele plantou, ele fez, ele conquistou. Para os homens, ele teve muitas mulheres. Quantas mulheres Salomão teve? Quem aí? Chuta. Quanto? Vamos lá. Quem? 1.700 mulheres oficiais e 300 concubinas. Ainda bem que ele não casou comigo na época. E olha que loucura, né? Não dá nem em um ano. Tipo assim, já pensou? Não dá pra ele ver a esposa se for uma por noite em um ano. E a Bíblia não está elogiando ele. É justamente o contrário. Está contrastando, usando um exemplo extrapolado. O cara falou, eu vou desfrutar, eu vou usar, eu vou experimentar, eu vou beber vinho, eu vou construir. Basicamente, a maior parte das preocupações que nos tiram o sono. As preocupações mais profundas, às vezes, não estão tanto na nossa cabeça, na nossa agenda, quanto a prova de amanhã, sair com a fulana de tal, cuidar da minha esposa, comprar pão, se o meu pagamento vai cair em dia, o aluguel, a prestação, o carro, o pneu, o meu sonho, a minha viagem, minhas férias. A maior parte do que a gente pensa é isso. Esse cara desfrutou de tudo. Mas ele falou, é loucura, é ilusão, é sem sentido. Então a gente está falando de uma literatura bíblica que nós que somos cristãos aceitamos como palavra de Deus. Então há problema sim. A gente não joga fora tudo que há na cultura e que há nas cosmovisões como absurdo, não preciso pensar. Não, a gente está fazendo o contrário. A gente está olhando para a realidade, para tudo que foi falado e percebendo pedaços de verdade aqui e ali, distorcidos, como nós cremos, porque não está à luz da palavra de Deus. Então o niilismo ele é uma grande negação. Ele é a ideia de nada fazer sentido. E uma pessoa, um exemplo aí foi Nietzsche. Nietzsche, tem muita gente falando muita coisa, eu pesquisei. Falando que ele ficou doente por causa de sífilis ou aquilo, ficou louco porque ele era niilista ou não era. Alguns falam que ele era existencialista, mas era meio da bad, meio depressivo. Uma mulher falou que ia casar com ele e fez parecer que estava tudo certo, deu um pé na bunda dele. Então, o cara estava vivendo num período histórico meio difícil e ainda internalizou algumas coisas. Vale notar que ele também, apesar de cunhar o termo, ele era contra. Sim, ele não concordava com isso, tudo no sentido de tá tudo bem. Ele era um cara que lutava contra, mas ele sabia se identificar, ele sabia se olhar no espelho. E eu estava dando uma pesquisada sobre um pouco do que ele fala, e ele fala que o ser humano, é porque fica meio cortado ali,
mas o ser humano ele é sufocado no primeiro estágio. Todos nós somos como camelos, curvados. As tradições, o Estado, tudo nos pesam. Exigem que nós abracemos coisas que nos empurram para baixo. Então, nesse primeiro estágio, um camelo. O segundo estágio é o revoltado, é o leão. Ele decide se libertar, ele quer se libertar. Então o leão é uma figura de força, ele está contra. Ele não quer mais isso. Ele não quer viver a vida dele simplesmente ouvindo os outros e aceitando o que a tradição diz, o que a religião, o que o Estado diz, ou o que quer que seja, impõe. Ele quer ser emancipado. E aí é engraçado que o terceiro, ele usa a figura de uma criança, o terceiro movimento. Que aí ele defende o conceito de você tem que ser como uma criança. Se você vivesse a vida com a seriedade com que uma criança brinca, despretensiosamente, aí você estaria livre das amarras da religião, do Estado, e você criaria a sua própria realidade, os seus próprios valores. Então dá para perceber que é extremamente frustrante, porque você nunca vai se livrar de toda a influência que existe sobre você. E você não quer se livrar de toda a influência que existe sobre você. Quer ver um exemplo? Você quer saber quem são os seus avós. E o que eles faziam. Ou em algum momento você quis saber. Você quer fazer parte de algo. Por isso que nós nos reunimos em comunidades, em associações. Você quer ter uma raiz histórica. Você não quer ser o zero. Aquele cara que é o zero. Ele se fez do nada. No fundo a gente não quer isso. Então dá pra ver por que ele era sufocado. Porque a meta, conceito dele de pessoa plena e tal, que superaria isso, e aí ia chegar lá, é extremamente sufocante. É um vazio sufocante. Porque parece que você tem espaço no vazio. Mas ele é sufocante, porque falta. Eu queria colocar uma imagem, mas eu não consegui colocar. Então, tem uma escultura que eu acho que chama vazio mesmo. A escultura comprida, sentada num banco, vai ter um buracão no meio e a cabeça é inclinada para si. E eu acho ela fantástica, assim, né? Eu não sou aquele cara apreciador de arte que sabe muito, mas eu vejo uma coisa aqui e ali. E é exatamente, quando você olha para si, você percebe o vazio que você tem. O vazio de procurar em si a resposta para si. Então o niilismo é uma negação do conhecimento, uma negação da ética. Porque se você leva ao extremo e nada faz sentido, e o nada faz sentido, o próprio conceito de que nada é o alvo não faz sentido, porque nada faz sentido. Então não dá para você viver isso de forma plena e coerente, porque você tem paixão, você tem interesse. Alguma coisa você quer, alguma coisa você se apega, você não brota. Você não nasce, você é nascido. Já percebeu isso? Você não brota. Se não for alguém externo te ajudando, você nem nasce por si só. Isso é extremamente frustrante, né? Se você quer ser totalmente autossuficiente, etc. Então, se tudo é sem sentido em si, tudo é desnecessário, dispensável e existe. Essa é a tese, é a leitura que o James Serre faz. Então, se você quer compreender o século 20 e 21, você precisa entender isso. O niilismo, ele esvazia o sentido das coisas. E ele precisa colocar novas bases para que a gente chegue lá. E esse lá é você que vai colocar. Então, você perde o que você tem e tem um alvo que você não sabe exatamente qual que é. Mas onde você está não está bom. É meio cruel isso. E aí eu procurei uma coisa. Primeiro tem esse mictório aí. Esse que está todo mundo vendo é um mictório. Ele é do século 20, né? 1917, o Marcel Duchamp colocou lá e ele lançou moda, vamos dizer assim, na arte. Você compra um negócio, ready-made, eu acho que pronuncia assim.
Que você compra um negócio, você tira do lugar original, isso dá uma exposição de arte, não é um banheiro. Pronto, e você chama de arte. O que é arte? Se eu crio a minha própria realidade, dane-se a arte. Eu chamo de arte aquilo que eu quero. Não existe padrão, rigor. E aí gerou um maior bafafá e tal, e aí virou pop, já passou. E quem repete isso está sendo antigo, não moderno em si. Mas foi algo que desafiou os preconceitos sobre o que era arte. Outra coisa é que tem uma peça que a gente vai ver agora, acho que não dá 2 minutos. Então eu vou pedir para vocês prestarem atenção, porque o som é muito importante. E aí depois eu vou explicar. Beleza, só clicar. Só clicar. E vai. E vai. E uma hora vai. Opa. É isso aí, hein? É isso aí. Fica de olho. Parabéns, vocês estão culturalmente ricos. Vocês viram uma peça chique, tá bom? Ela é do Samuel Beckett. Achei que a Samara ia aparecer. Não, é só isso já é assustador, não precisa de mais nada. O que tem no palco ali? Lixo. Só que a questão é, o nome da peça, alguém prestou atenção? O que é? Respirar. Um cara com dor de barriga. É o suspiro, é o último suspiro. O negócio vai apagando, aí ele suspira e apaga. O mundo é isso. Essa é a cosmovisão niilista. É um monte de lixo, não faz sentido, é rápido, é fugaz e esse cara encarna essa desesperança. Mas não só ele. Agora vamos ver quem que curte a cultura pop. Quem já viu o primeiro filme? Onde os fracos não têm vez. Onde os fracos não têm vez. Que não tem nada a ver com o título original. Mas fica legal onde os fracos não têm vez. A gente tem que admitir. O pessoal tinha umas ideias tão legais, né? Muda totalmente o título, mas onde os fracos não têm vez. Cara, esse filme ele é perturbador. Porque você fica procurando esperança e não tem esperança. Ele é brutal, ele te empurra para uma realidade que não é fofinho, não vai dar certo. O Goku não aparece no final, nem o Super-Homem, nem a mocinha fica com o cara. Bom, esse filme é bem antigo, então eu vou dar spoiler, é um problema seu, depois se quiser ver. Mas, primeiro, nós temos aqui Thanos. Thanos tinha razão. Ele já era louco desde essa época. Tommy Lee Jones, que quem viu MIB lembra da cara de bravo dele. E o Javier Bardem, ele já tem cara de psicopata por si só, né? Não precisa fazer muita coisa. Mas a interpretação, basicamente o Thanos, Josh Brolin, ele acha uma maleta cheia de dinheiro, que ele sabe que vai dar problema, mas ele pega a maleta de dinheiro, sabendo que vai dar problema, porque é dinheiro. E faz sentido. Não faz sentido, mas faz sentido na cabeça dele. Entendeu? Sabe aquelas coisas sem sentido que a gente acha que faz sentido? Depois a gente olha e fala, meu, isso é uma burrada, isso é uma grande M que eu fiz. Como que eu fiz isso? Tava drogado, não é possível.
E ele vai, pega a maleta, leva pra casa, tinha uma esposa, um casamento mais ou menos e tal. E aí aquele assassino do meio, ele vem atrás dele. Não, vai ter muita morte, mas ainda não. E ele é um cara totalmente sem noção. Ele é ótimo pra matar gente, mas ele não expressa nenhum sentimento. Sabe, ele é um cara assim, ele é aquilo ali. Ele parece uma porta. E o Tommy Lee Jones, ele é um cara que luta contra a vocação dele. Ele é policial, neto de policial, e tem mais policiais na família dele. E ele tá meio cansado, sabe? Já deu, muita maldade, muita podridão, não quero mais. E aí ele tem que ir atrás do assassino psicopata do meio. E ele fica, qual que é o sentido disso? E o filme acaba com um gosto ruim na boca, assim, sabe? A justiça não é feita. E você não vê ninguém inocente na história. É isso que é constrangedor. E é isso que é a nossa realidade. Nós não somos os inocentes, fofinhos, perfeitos, dignos de estarmos separados de toda a podridão do mundo. São pessoas ali, é uma caricatura levada ao extremo, né? Mas é tudo o que nós somos em essência. É tudo o que nós desejamos. Quem nunca sonhou em achar uma maleta cheia de dinheiro? Ainda mais se for dólar. A cotação do dólar tá legal. Imagina, $1 milhão. São 3 milhões e 900. Segundo, Laranja Mecânica. Quem já viu Laranja Mecânica? Quem gostou? Eu não consegui gostar. Eu vi, eu era pequeno. Tem muita cena pornográfica esse negócio. E eu não consegui ver até o final. Eu vi, eu era mais novo. Esse cara é um psicopata. E ele faz todo tipo de absurdo. Eu não estou recomendando para você ver esse daqui, tá? Mas se você quiser ver, vê por sua conta e risco, tá bom? Não estou recomendando, tá gravado, tá? Ele é um psicopata, tinha uma gangue e saía zoando, fazendo todo tipo de violência, estuprou mulher e tal, mas ele é pego e ele é preso. E aí ele aceita fazer parte do experimento de ressocialização. Mas não é um experimento tipo, vamos plantar alface e o cara vai melhorar. É um negócio louco. Eles maltratam o cara. E você vê uma ausência de esperança ali. Você vê uma maldade sem sentido que é própria do ser humano sem rédeas. É como a Bíblia diz. Nós somos isso, sai tudo do coração. A ausência de Deus é muito clara nesses contextos. E o outro, que não é um filme, mas é um quadro, que tem 4 versões. Eu peguei a que eu achei mais bonitinho. Essa é a versão mais bonitinha. Ele foi vendido por mais de $1 milhão para alguém. E aí teve outras versões que ninguém sabe se o autor fez para ele para repor, ou quis vender, ou quis falar que é melhorado, enfim. Mas é do Edvard Munch, de 1893, está cortando 3 ali. Chama o grito, representa essa angústia, esse vazio, esse sentimento de que não tem sentido. E é doloroso pensar que isso daqui é extremamente aclamado. Qualquer adolescente que quer se sentir pop, legal, vê um filme desse e fala, nossa, entendi tudo. Mas entender a profundidade disso é ruim, ela nos expõe. E é fruto de uma cultura niilista. Então você viu numa peça, e você vê até hoje, a ideia da ausência de sentido, cada vez mais jovens e adolescentes se suicidando, numa geração tecnológica, confortável, saudável. A gente tem fast food hoje. Não estou falando que é bom para a saúde, eu estou falando que, imagina que beleza, facilidade. Você ganha tempo, mas nunca tem tempo. Então o niilismo não é ausente do que nós vemos no mundo, tá bom? Então ele é uma tendência natural. Você pega o naturalismo que trancou Deus para fora do universo, lembra, o teísmo tira o rosto de Deus. Ele não quer um Deus pessoal. O naturalismo joga Deus para fora da criação. O homem se torna o máximo, o ápice. E aí o niilismo é o desdobramento natural. Você tirou Deus, tirou todo o padrão, o homem não tem sentido, o homem cria sentido para si. Só que via de regra isso tem dado muito errado, quando o homem tenta criar sentido para si a partir de si. Então,
o homem fica num universo travado, fechado, ele funciona à mercê das leis físicas e químicas, e elas são implacáveis, inexoráveis, não há esperança, não vai vir ajuda de fora, não tem Deus vai fazer dar certo. Não, no final vai dar certo, né? Se não deu certo é porque... engano ao fim. Porque não chegou ao final, mas quem disse isso? E aí? Pois é. Então, eles, os nihilistas, vivem com isso, eles estão presos. Isso gera um determinismo, que gera até um certo não ser responsável. Porque se eu sou influenciado pelo ambiente em que eu vivo e pelas minhas decisões, e tudo que há são as leis físicas e químicas, naturalmente eu sou uma peça. Eu sou fruto do que existe. Como que eu posso ser responsabilizado se no final eu sou uma engrenagem? É desesperador isso daqui. É meio perturbador ficar estudando isso. Eu não li muito ele. Eu li não o que o Nietzsche produziu e tal. Eu li ele, a história dele, não o que ele produziu. E é triste. Ele não parece ser um cara que você gostaria de abraçar. Mas quando você vê a tristeza da vida dele, dá vontade de dar um abraço. Cara, vai ficar tudo bem. Mas não vai ficar tudo bem. Entendeu? É desesperador isso. No final ele ficou com a mãe, ele teve uma crise, ele ficou variando, ninguém sabe exatamente qual é o diagnóstico ou o que causou. Ele ficou com a mãe um tempo, a mãe morreu, ficou com a irmã apoiava o partido nazista, ele é alemão. E aí começou a deturpar algumas coisas que ele escreveu em prol do partido nazista, mas ele não era nazista, ele era contra o antissemitismo nazista. Então assim, o cara produziu coisas que favoreceu um outro regime que ele não concorda, mas querendo ou não ele pavimentou. A ideia da raça superior. Eu digo que a minha raça é superior e eu me forço contra a sua, e se você não tem força para resistir, é isso que existe, então minha raça é superior mesmo. Então o desdobramento é pesado. Então eu devo desconfiar de todo conhecimento e possibilidade de haver algum conhecimento verdadeiro. Então, o conhecimento precisa ser desconfiado. Porque como eu sei que o que eu sei é verdadeiro? Se nada faz sentido nesse mundo. Entendeu? Você tem que desconfiar do que você está pensando e das suas próprias conclusões. É puxado o negócio. Então nós temos uma frase de Charles Darwin, para alguém ler ou beber água, por favor, rapidinho. Sempre surge a terrível dúvida de que as convicções da mente do homem, de ser as convicções da mente do homem, que se desenvolveu na mente dos animais inferiores, têm algum valor ou são realmente confiáveis. Alguém confiaria na convicção da mente de um macaco, se é que há convicções nessa mente? Ele escreveu a carta para esse W. Graham aí, em 3 de julho. Ora, se eu levo a sério o que eu afirmo e defendo, eu preciso dizer que eu sou uma melhoria de um macaco, certo? Mas eu posso confiar nos pensamentos de uma melhoria de um macaco? Eu posso confiar no meu pensamento? Eu confiaria no pensamento de um macaco? Um macaco pensa? Entende como isso é desesperador e sufoca? Porque você se torna um eterno desconfiado. Você não pode confiar em nada, em ninguém além de si. E nem em você mesmo, porque você não sabe se o seu pensamento pode ser confiado. Porque senão você já não é mais nihilista se você confiar no seu pensamento. Porque o nada é o objetivo. Eu estou bagunçando com a mente de vocês para a gente compreender como é essa bagunça. É uma afronta à essência do homem. Agora alguém leia. Alguém? Não, deixa que eu leio, aqui está meio cortado. Se tudo que existe é natureza, que inconscientemente entrelaça diversos eventos, se nossas convicções mais profundas são apenas subproduto de um processo irracional, não haverá ao menos base para supor que o nosso senso de adequação e nossa fé na uniformidade, ser naturalista, nos digam qualquer coisa sobre uma realidade externa a nós. A gente já está perdendo sentido aí.
Se o naturalismo for verdadeiro, não temos motivos para confiar em nossa convicção de que a natureza é uniforme. Ou seja, a base do naturalismo é a natureza ser a base. Mas se ele é verdadeiro, como é que eu vou confiar que a base é a base? E como é que eu vou chegar à conclusão disso? Então é um círculo vicioso desesperador. Então a gente tem algumas tensões internas. Nada pode resultar da falta de sentido. Esse é um dos problemas do niilismo. Diante disso, se matar ou pensar no sentido da vida tem valores iguais. Alguém aqui acha que realmente, se eu assassinar bebês ou se eu andar de bicicleta são as mesmas coisas? Alguém acha que tem o mesmo efeito? Exatamente, por isso que não funciona. Se você acha isso, tem algum problema em você e no seu conceito de moral. Pessoas morais, normais da nossa sociedade, elas não conseguem levar isso a sério. Todos agimos com ordens, nós valorizamos mais umas coisas que outras. Todos nós. Por que você escolheu a roupa que você escolheu, etc. Todos nós confiamos nas nossas conclusões. Mas se a minha conclusão não faz sentido, eu não posso confiar na minha conclusão. Então jogar todos os remédios fora, as pesquisas, as revistas de fofoca também, e inclusive as coisas culinárias. Porque não é porque está ali falando que deu certo e tem uma foto bonita que você vai conseguir fazer. Então, não dá para ser um niilista coerente. O niilismo precisa de um Deus para negar ou algo contra o que batalhar. Lembra a ideia do leão? A tese do Nietzsche é que tem que ter algo contra o que batalhar para você se superar, para você transcender. Não havendo nada a negar, o niilismo fica vazio de sentido. Sabe aquela pessoa que gosta de brigar? O niilismo é tipo isso. Alguém que gosta de brigar não consegue brigar sozinho. Ele precisa de alguém para brigar. Você já viu? Aí a pessoa vem e cutuca ela não dá bola. Ele está procurando alguém para brigar. Você já viu alguém assim? Ou você estava nessa situação? A gente sempre fala do outro, né? Ou você estava nesse, eu quero alguém para brigar, para discutir, para questionar. O niilismo é meio que isso. Tira o ele espelho, é né? Ela briga com o espelho. então. E aí depois ele fica triste. O niilismo ele precisa desse sentido de antítese, de contra. O niilismo mata toda forma de arte, porque a arte não faz sentido. A produção de arte não tem valor, objetivamente falando. O que você acha bonito? Música. Você faz música? Música. Não tem sentido. Acabou a música. Produzir música pra quê? Se nada tem sentido. Tem que fazer sentido pra você. Mas quem vai avaliar e quem vai apreciar? E você não faz música só pra você. Você faz música pros outros. A arte é feita pro outro. Entendeu? Não dá pra